Se você é um apreciador de café, é provável que já tenha se deparado com diversas diretrizes para a preparação da xícara ideal. Por exemplo, algumas pessoas afirmam que o café gelado é uma afronta, enquanto outras argumentam que é preciso possuir a melhor máquina de café italiana para produzir uma bebida decente. Às vezes, pode ser desafiador discernir entre os fatos e os mitos relacionados ao café. Felizmente, existem numerosas pesquisas disponíveis que podem fornecer orientações valiosas. Criar uma xícara perfeita desse líquido dourado pode ser considerado uma forma de arte, mas também é fundamentado na ciência. Aqui no Olhar Cientista, estamos comprometidos em compartilhar informações sobre esse tema abrangente e equilibrado, que inclui até mesmo pesquisas inusitadas, para mostrar como preparar o café ideal. Tudo começa com o grão de café, que é o primeiro elemento a ser esclarecido. Embora os grãos de café se assemelhem a feijões em forma, eles não são grãos de verdade. Os feijões são sementes de leguminosas, enquanto o café não pertence a essa categoria, portanto, essas pepitas são, na realidade, sementes comuns. No entanto, devido ao fato de que a maioria das pessoas que falam inglês se refere a eles como grãos de café, usaremos esse termo neste vídeo. Se você for como eu, provavelmente passa bastante tempo examinando as prateleiras do supermercado antes de acabar optando pelo café em promoção. Afinal, acredita-se que não se perceba a diferença entre essas misturas, certo? Bem, isso nem sempre é verdade. As duas variedades de café mais comuns, arábica e robusta, contêm quantidades mensuráveis diferentes dos 4 principais compostos que contribuem para os sabores característicos do café. Primeiramente, temos os alcaloides, que são compostos contendo nitrogênio e, na maioria dos casos, apresentam uma estrutura em anel. Os principais alcaloides do café são a cafeína e a trigonelina, ambos contribuindo para o sabor amargo da bebida. Pesquisas indicam que os grãos de café robusta não torrados possuem cerca de 2 vezes mais cafeína do que os grãos arábica, mas apenas cerca de 2/3 da quantidade de trigonelina, o que, em geral, torna o robusta mais amargo. Em seguida, temos o grupo principal de compostos do café, os ácidos, incluindo o ácido químico, cafeico e clorogênico. Esses compostos, como o nome sugere, conferem ao café seu sabor ácido ou adstringente. O café robusta tem, em média, de 1,5 a 2 vezes mais ácido clorogênico do que o arábica, o que o torna mais amargo e um pouco mais adstringente. A sacarose, ou açúcar, presente no café, contribui para suas notas doces, embora se decomponha durante a torra em compostos de sabor mais doce. A reação de Maillard, que ocorre durante a torra, é responsável pela cor e sabor dourados do café. Os grãos arábica crus contêm mais sacarose do que os robusta, conferindo aos arábica aromas de caramelo, frutados ou fermentados durante a decomposição. Por último, os furanos desempenham um papel fundamental no sabor do café torrado, contribuindo especialmente com notas maltadas ou doces. Esses compostos são formados durante a torra quando carboidratos ou ácidos graxos insaturados se decompõem. Os grãos arábica torrados contêm mais furanos do que os robusta torrados, proporcionando sabores doces e amendoados. Portanto, a escolha do grão adequado para obter o perfil de sabor desejado em sua xícara de café é crucial, mesmo que você não esteja ciente de furanos ou ácidos enquanto percorre os corredores do café. Agora, se você estiver mais preocupado em obter uma dose máxima de cafeína rapidamente, talvez esteja correndo contra o tempo. Ao pesquisar freneticamente no Google como obter a maior quantidade de cafeína no sistema, você pode ter se deparado com a informação de que os cafés mais leves têm mais cafeína do que os mais escuros. No entanto, é importante esclarecer que isso é um mito, e aqui está o motivo. A torra mais clara simplesmente significa que os grãos foram submetidos a menos tempo de torra ou a temperaturas mais baixas. Embora alguns compostos dos grãos se decomponham durante a torra, a cafeína não é um deles. Mesmo que a cafeína não se degrade, ela pode ser liberada durante a torra à medida que os poros dos grãos de café se fecham, o gás se acumula no interior e os grãos eventualmente se quebram. No entanto, estudos sugerem que, em geral,
não há uma diferença significativa na quantidade de cafeína com base no nível de torra. No entanto, pode haver alguma verdade nesse mito, dependendo de como você mede os grãos para sua xícara de café. Os grãos perdem massa durante a torra, mas também aumentam de volume. Portanto, os grãos mais torrados ocupam mais espaço do que os menos torrados. Se você estiver comparando colheres de café moído, provavelmente estará medindo menos grãos com a torra mais escura, o que significa potencialmente menos cafeína. Apesar disso, as diferenças entre uma torra escura e uma torra clara são provavelmente tão pequenas que você não notará ao beber. Agora que você escolheu seus grãos e os moeu, é hora de prepará-los. Do ponto de vista científico, as propriedades do café, como aroma, sabor e textura, são amplamente determinadas pela cinética química e física, ou seja, como os compostos químicos interagem e como as coisas se movem. Embora possa não ser imediatamente óbvio, a preparação do café envolve a passagem de água quente sobre ou ao redor dos grãos de café, seja por pressão ou gravidade. Existem vários métodos para fazer isso. Os métodos de infusão, como o pour-over, envolvem a passagem de água sobre o café moído, que fica em contato com a água quente por um curto período antes de ser filtrado, com a ajuda da gravidade. Esses métodos geralmente resultam em um café mais suave e menos amargo, realçando sabores leves e frutados. Por outro lado, os métodos de decocção, como a prensa francesa, envolvem o cozimento do pó de café em água quente antes de condensar os vapores do café novamente em líquido. Devido às altas temperaturas envolvidas nesse processo, os compostos do café são extraídos rapidamente, mas há pouco tempo de contato entre o café moído e a água, resultando em um café forte. Agora, todos nós conhecemos aquela pessoa rabugenta que insiste em pedir seu café com leite extra quente. Ou aquele purista que afirma que o café gelado é uma afronta à verdadeira arte do café. Embora nenhum dos dois esteja totalmente correto, a temperatura desempenha um papel crucial na formação do sabor na xícara final. A Associação Nacional de Café recomenda uma temperatura entre 90 e 96 graus Celsius, ou 195 e 205 graus Fahrenheit, apenas abaixo do ponto de ebulição. Isso ocorre porque a temperatura da água desempenha um papel fundamental na velocidade com que todos os componentes de sabor são extraídos do café moído. À medida que a temperatura aumenta, as moléculas de água ganham energia e interagem mais intensamente com o pó de café, resultando em uma extração mais completa. Alguns compostos de sabor do café são solúveis em água e são extraídos rapidamente, independentemente da temperatura, como os ácidos químico, málico e cítrico. No entanto, outros compostos se dissolvem de maneira diferente na água, dependendo da temperatura, principalmente os compostos que conferem ao café seu sabor amargo, como os alcaloides mencionados anteriormente. Portanto, água mais quente tende a extrair mais desses compostos amargos, e água muito quente pode liberar outros compostos, como as pirazinas, que conferem um sabor terroso ou queimado ao café. Isso explica por que as pessoas frequentemente descrevem o café preparado em temperaturas mais elevadas como amargo. Surpreendentemente, o café escaldado também pode apresentar um sabor azedo, o que pode parecer contraditório, já que os compostos ácidos são extraídos independentemente da temperatura. No entanto, os cientistas do café acreditam que o amargor e os compostos ácidos têm um efeito aditivo. Portanto, quando compostos mais amargos, como a cafeína, são extraídos em temperaturas mais altas, isso pode intensificar a percepção do sabor ácido dos compostos ácidos. Agora, você pode estar se perguntando sobre o café gelado. Na preparação de café frio, a temperatura não é a estrela do show. O tempo desempenha o papel principal. A água fria extrai os compostos de sabor do café de maneira mais lenta, e alguns compostos, como os ácidos clorogênicos e a trigonelina, são extraídos muito mais lentamente. Portanto, dependendo de quanto tempo você deixa o café em infusão, a bebida gelada geralmente é mais doce e menos ácida. Agora que você está devidamente equipado com sua máquina de café, seus grãos selecionados e algum conhecimento científico, você está pronto para preparar seu café perfeito. Dito isso,
lembre-se de que a xícara de café perfeita é aquela que agrada ao seu paladar. Se você deseja aprimorar suas habilidades na arte de fazer café, fique à vontade para aplicar o conhecimento que adquiriu aqui na sua cozinha. No entanto, se o seu café atender ao seu gosto, não há ciência que possa contestar a sua escolha. E isso é simplesmente maravilhoso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever para ajudar a levar a ciência para todos e até mais.